Boa noite. Estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje o bate-papo é com a doutora Fabiana, ela que é geneticista canina e bióloga e vai falar um pouquinho para nós sobre as principais características que envolvem a genética dos cães. Lembrando a todos vocês que essas lives aqui são um oferecimento dos nossos patrocinadores e nós contamos com o patrocínio do canil Border Patrol, criador de pastor holandês, todos com linhagem KNPV, cães importados, uma genética excepcional no Brasil. Então, tu que busca cães com temperamento, com bastante aptidão para trabalho, procura lá o nosso amigo Luciano do Border Patrol. Também contamos com o patrocínio do canil Tasgard, isso mesmo, do seu Pedro Dantas, ele que idealizou e fundou a raça dog brasileiro aqui no Brasil. E também contamos com o fabricante de suplementação animal, a Dog Protein. Para ti que está querendo dar aquela carga muscular no teu cachorro, deixar ele bem saudável, bem bacana, com bastante saúde, utilize aí os produtos da Dog Protein. Beleza? Recadinho importante, se tu está assistindo pelo YouTube, não esquece, sempre olha aqui a descrição do vídeo, porque na descrição do vídeo tem as redes sociais dos nossos patrocinadores, do nosso convidado da noite, né, dessa live aqui, e também às vezes aparece cupom de desconto, novidade, link de alguma coisa. Então sempre dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Também tem que fazer um agradecimento aos nossos parceiros, galera. O canal Falando de Cachorro e o canal Cortes Dog. São os únicos canais autorizados a usar o nosso material para fazer cortes aí e facilitar um pouquinho mais vocês de assistirem trechos importantes das nossas lives. Beleza? Outra coisinha que eu já ia esquecendo. Eu sou um péssimo blogueirinho, então eu não fico pedindo curte aí e segue aí. O que eu peço para vocês? Que vocês, em forma de retribuição, né, que vocês gentilmente retribuam todo o conhecimento que os nossos convidados vêm aqui e prestigiam para nós. Eles nos entregam isso gratuitamente. Então a única coisa que eu te peço é que tu, como consideração a isso, a essa aula que eles sempre nos dão, deixa um curtir aqui embaixo, né, para tu mostrar para o convidado que tu gostou, que tu curtiu o conteúdo dele, toda a informação que ele passou. Beleza? E se é a primeira live que tu está assistindo aqui, seja muito bem-vindo. Assiste mais 2, 3 conteúdos aqui do canal no YouTube e se tu gostar dos outros conteúdos, aí tu te inscreve e começa a acompanhar tudo. Beleza? Baita abraço, bora pra live. Boa noite, doutora Fabiana, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Fiquei lisonjeado para a gente conseguir lhe trazer aqui para o nosso espaço, conversar um pouquinho sobre genética canina. A senhora é uma grande referência na área, então o que eu lhe peço, né, além de dizer muito obrigado por ter aceito o convite, que a senhora se apresente para aquelas pessoas que talvez ainda não lhe conheçam. Como é a sua trajetória dentro da sinofilia? Como que a senhora foi para essa área da genética canina? Tá legal. Bom, obrigada pelas palavras. Boa noite a todos que estão aqui hoje. Eu fico muito feliz, né, de falar para pessoas interessadas nesse assunto. Gosto demais dessa conversa. E vou então contar um pouquinho da minha trajetória para quem não me conhece, né? E para quem me conhece também saber como é que eu cheguei aqui. Eu acho que é interessante isso, né? Eu sou bióloga de formação e o meu mestrado e doutorado, feitos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que só quem é gaúcho consegue falar a sigla, né? Porque ninguém mais no Brasil consegue dizer URGS. Eu fiz o mestrado e doutorado na genética e biologia molecular, só que nessa época que eu fiz o mestrado e doutorado, eu trabalhei sempre com genética humana. Né? E logo depois de terminar o doutorado, comecei a dar aula. Dei aula por 11 anos numa instituição, sempre lecionando genética humana, até que eu troquei de instituição para trabalhar mais perto de casa. E aí, nos últimos 6 anos que eu lecionei para medicina veterinária, que foi quando eu comecei a voltar meu interesse, né, dentro da genética para animais. Uma apaixonada por cães que eu sou, dentre todas as espécies que eu tinha que lecionar, eu acabei focando a área dos caninos. E foi nessa instituição que eu lecionei para medicina veterinária, a disciplina de melhoramento genético, que eu desenvolvi um projeto de extensão
para criar um site que talvez vocês já tenham acessado, que é o geneticacanina.com, né? Que ele é um site que foi inicialmente voltado para quem tenha o interesse de adquirir um cão de raça. Só que quando eu lancei o site, eu comecei a receber muita procura de criadores, e aí eu comecei a trabalhar com aconselhamento genético de criadores. Certo? Então, essa é a minha caminhada para chegar até aí. Eu já tenho agora 5 anos, eu parei de dar aula, saí desse mundo de professora, né, e voltei para a universidade com pesquisa no grupo de pesquisa em melhoramento genético animal da URGS, né, e na verdade, eu sou a primeira pessoa que trabalha com melhoramento genético de caninos, então eu desenvolvo alguns projetos de pesquisa nessa área, tá? E estamos, última novidade, né, estamos montando um laboratório de teste genético em São Paulo, da qual eu sou sócia, né, que quem segue o meu Instagram, em breve vai saber que a gente está logo inaugurando. Tá? Acho que a última coisa que eu gostaria de falar da minha trajetória é que tem alguns anos já que eu leciono em nível de pós-graduação para o curso de pós-graduação em comportamento animal do INSPA, que é o Instituto de Psicologia Animal, né? E eu leciono a disciplina de genética do comportamento. Então, é um assunto que eu gosto muito, e acho que a gente tem bastante coisa para conversar, especialmente nessa área, né, da genética do comportamento. Que eu acho que o comportamento é o que vocês focam muito como interesse de vocês, né? Então, mas claro, estou disponível para a gente conversar sobre qualquer assunto dentro da genética. Fiquem à vontade. Beleza. Pois então, Fabiana, você me permite chamar de Fabiana sem o doutora? Beleza, pode abolir o doutora. Então tá bom, então. Fabiana, então assim, para a gente começar um pouquinho do básico, para que a galera consiga estabelecer uma linha de raciocínio, em relação à genética, o que a gente poderia, de uma escala de menor para maior, construir um genoma? O que é o DNA, o que é um nucleotídeo, o que é um gene, o que é um alelo, só para o pessoal entender esse conceito básico, para que depois a gente comece a ir usando exemplos práticos e eles tenham aquele recurso para entender do que a gente está falando. Tá, legal. Isso é uma coisa bem complexa de se fazer numa live, né? Mas eu já convido... Não, olha assim, Fabiana, uma coisa que eu queria te falar é que a galera aqui, a gente tem vários níveis, né? Então, quanto mais simples, porque é para o público leigo, né? Quanto mais simples, melhor. Não, tranquilo. Eu já vou estabelecer esse crescente que você me pediu, né, de conceitos, mas eu quero aproveitar e deixar aqui o convite para o pessoal baixar a apostila de genética para criadores que está lá no site das BKC. Tá? Então, ela é acesso livre, né? Ela é uma apostila geral de genética para criadores, assim, realmente ela tem todos esses conceitos que você comentou comigo, conceitos básicos, mas, logicamente, aplicando para cães. Tá? Então, acessem lá o site da CBKC, né, que por um tempo eu trabalhei assim bastante em parceria com eles e essa apostila foi finalizada e está lá, tá? Então vamos lá, vamos tentar estabelecer assim uma linha de raciocínio, né? Só te interrompendo um segundinho, Fabiana. Para vocês que estão assistindo, se eu conseguir, dê uma conferida na descrição do vídeo, quem está pelo YouTube. Se eu conseguir o link, eu já deixo aqui embaixo na descrição. Desculpa te interromper, Fabiana. Imagina. Se você vai procurar aí, vai no site da CBKC em ativos técnicos. Deve ser lá o segundo ou terceiro que vai pegar, tá? Então, vamos lá. DNA. DNA é uma molécula que tem dentro das nossas células, de todos os seres vivos, sejam vegetais ou animais, né? E esse DNA, ele é composto como, né, um pouco por nucleotídeos. Não interessa essa palavra para a gente. O que interessa é a gente pensar que o DNA ele é uma molécula linear, longa, cheia de letrinhas, que é o que a gente conhece por nucleotídeos, tá? Neste DNA, a gente imagina que tem uma fita métrica, tá? E a fita métrica, então, geralmente a fita métrica tem 1,5 m, né? Imagine que no centímetro 1 a gente tem N, no centímetro 5 a gente tem o segundo gene, lá no centímetro 7 a gente tem o terceiro gene, ou seja, ao longo do DNA a gente tem partes denominadas de genes. E por que
são denominadas de genes? Porque elas têm alguma relação com alguma função do organismo. Essa função pode ser apenas função física, externa, que a gente enxerga, ou pode ser uma função, né? Pode ser uma função imunológica, né? Então, quer dizer, a gente vai ter genes para a cor do olho, a gente vai ter genes para a cor da pelagem, a gente vai ter genes para questões metabólicas, como, por exemplo, a quebra do açúcar do leite. A gente tem o gene da imunidade, né? Então, quer dizer, existem muitos genes distribuídos ao longo do DNA dos animais. Em caninos, a gente sabe que são 20.100 genes diferentes, porque são muitas e muitas características diferentes que o organismo precisa para funcionar, certo? Você me perguntou também mais 2 termos, o genoma, se não me engano, e o termo alelo, você falou, né? Sabe que eu não gosto muito de utilizar esse termo, eu acho um termo muito técnico, muito científico. Eu prefiro chamar de variante, tá? É sinônimo, mas eu acho que variante é um pouco mais fácil da gente entender quando a gente não é da área, né? Então, por exemplo, o gene para cor de pelagem. Digamos que exista o gene normal, entre aspas, preto, e existe a variante desse gene para marrom, né? Então, quer dizer, todo gene, ele pode ser o gene normal, entre aspas, e eu estou falando normal, entre aspas, porque quando não é doença, não tem normal ou não normal, né? Tem variação, né? Mas pode ser o gene referência da espécie, referência ao termo mais correto, em vez de dizer normal, ou esse cão pode estar portando a variante, tá? E antes da gente ir para o termo genoma, que é o mais complexo, eu gostaria de lembrar que todos os seres vivos, para cada característica, esses seres vivos possuem esses genes em duplicata, em cópia dupla. Por quê? Porque um gene de cor o cão ganhou do seu pai e o mesmo gene de cor ele ganhou da sua mãe. Então, um teste genético de qualquer tipo, ele vai detectar neste gene quais são os 2 genes que esse cão tem. Ele tem os 2 genes para essa característica referência, ele tem os 2 genes para a referência e o outro é a variante, ou o teste genético vai detectar que gene o cão tem nos 2 variantes, certo? Então, isso é um conceito bem importante, a gente se lembrar que para qualquer gene que a gente está falando, a gente tem que pensar numa dupla de informações, certo? E por último, para já deixar fazer a próxima pergunta, genoma. O que é o genoma? Genoma nada mais é do que o conjunto de todos os genes de uma espécie. Eu falei há pouco que para caninos existem 20.100 genes. Então a gente diz que o tamanho do genoma canino é de 20.100 genes. Se a gente mudar a espécie, esse número vai mudar. Na nossa espécie, é de mais ou menos 25.000 genes. Em felinos, é um outro número, né? Então, quer dizer, genoma nada mais é do que esse conjunto, certo? Quando a gente ouve falar, por exemplo, projeto genoma humano, projeto genoma canino, são projetos de pesquisa que tentam determinar quais são os genes dessa espécie e quantos são eles, certo? Aí não sei se ficou alguma... Certíssimo. Certíssimo. Deixa eu só fazer um intervalo aqui rapidinho, Fabiana. Pessoal, o áudio da Fabiana está dando pequenos recortes para mim. Para vocês que estão aí ouvindo a live, está tudo certo? O meu áudio dela, respondo assim, áudio gaúcho ok, Fabiana ok. Por favor, porque isso depois na edição, se estiver ruim para vocês, eu não consigo arrumar. Enquanto isso, a gente vai seguindo, tá, Fabiana? Então vamos lá. Fabiana, agora entrando mais nessa questão mais cotidiana, mais simples, né, dos cães. Vamos começar por uma característica que eu estou passando aqui agora. Questão reprodutiva. A gente escuta muito em qualidade materna da cadela. E eu agora acabei de ter uma cria com a minha cachorra e eu observei.
que ela é uma cadela extremamente cuidadosa, ela é muito delicada com os filhotes, ela teve um parto super tranquilo, não teve nenhum tipo de sofrimento. Assim como era a irmã, a mãe, a avó, a bisavó, a tataravó, a trisavó dela. Todas essas cadelas que eu conheci sempre foram excelentes mães. Então, isso provavelmente é uma característica genética que está sendo passado, certo? Muito provavelmente sim. Inclusive, em outras espécies de interesse produtivo, a gente chama essa característica de habilidade materna, e é uma característica bastante estudada, como, por exemplo, em gado, né, em gado de corte, em gado leiteiro, né, é uma característica de grande interesse nessas espécies, a habilidade materna, de grande interesse e de muitos estudos mostrando que nestas espécies existe sim um componente genético, tá? Infelizmente, em cães a gente não tem nenhum estudo que avalie a genética da habilidade materna, mas eu acho extremamente provável que essa influência genética que se observa em gado leiteiro e em gado de corte seja muito similar em cães também, né? O tipo de característica, só para finalizar o raciocínio, é o tipo de característica que, obviamente, não vai ser só genética, né? Essas características, a gente chama elas de multifatoriais, né? Elas têm influência tanto da genética quanto do ambiente, né? E a habilidade materna em gado, ela é multifatorial, ela tem influência da genética e ela tem influência do ambiente também, né? É muito provável que em cães isso se repita, embora a gente não tenha nenhum dado para provar, certo? Certo. E esses fatores que fogem à genética, mais ambientais, quais poderiam ser? Porque eu te faço essa pergunta porque eu venho reparando assim, no momento que a reprodução assistida, ou uma maior interferência humana começou a ocorrer na reprodução de alguns cães, e principalmente nas raças, porque eles começaram a ter um valor agregado muito alto, a gente começou a ver cães não fazendo mais monta natural, alguns cães não fazendo mais parto natural, e para mim, que sou leigo, aqui como eu digo, eu sempre falo, deixo isso bem claro para a galera, eu sou um burro, me parece que isso geneticamente foi se perdendo, porque os criadores não estavam fazendo uma seleção dessa naturalidade reprodutiva. Então, que fatores poderiam ser esses externos à genética que poderiam contribuir ou não com a qualidade materna da cadela? O próprio aprendizado dos filhotes com a sua mãe, né? Até mesmo em camundongos, existem estudos que mostram que filhotinhos, né, camundongos recém-nascidos, que são muito cuidados pela mãe, essas fêmeas, quando crescem, elas são boas mães, muito cuidadoras também. Tem um artigo, inclusive, de camundongos. Claro, né, gente? Eu tô falando de camundongos porque é o que existe de artigo publicado, né? Não existe esse tipo de desenho de artigo, de desenho de experimento em cães, né? Mas só para vocês terem uma ideia do que existe na literatura científica. Existe um artigo que faz o seguinte, que separa as camundongas fêmeas, né? As mães, em mães com baixo cuidado materno e mães com alto cuidado materno. E troca os filhotes entre elas. Por quê? Para conseguir separar essa questão de o que é genético e o que é do cuidado da fêmea, né? Então, essa troca comprovou que existe uma porcentagem da característica que é ensinada pela mãe, mas existe também uma porcentagem dessa característica e aí isso seria o ambiente, né? O ensinamento da mãe, porque ambiente é tudo que não é genético. A gente chama de ambiente tudo que não é genético, tá? E existe também a influência da genética sobre a questão da habilidade materna, sem dúvida alguma, tá? Mas você me fez uma outra pergunta que agora me fugiu. Bah, era essa a questão, tipo, o que era fora da genética que poderia interferir. Me lembrei porque eu ouvi a sua pergunta, eu ouvi duas perguntas na sua fala, tá? Então eu queria responder a segunda. É com relação a essa questão de estar se promovendo em muitas raças a utilização de cesarianas, a reprodução somente feita através de reprodução artificial, né? Não tenha dúvida que esse tipo de prática leva ao pioramento genético e não ao melhoramento genético.
Afinal de contas, você permite que continue se reproduzindo uma cadela que jamais se reproduziria normalmente. Ou um padreador que jamais se reproduziria normalmente. Infelizmente, isso em algumas raças se naturalizou, né? Então, assim, é normal o criador de bulldog inglês dizer, não, a minha raça não se reproduz naturalmente. Isso é uma lástima ter chegado a esse ponto, né? Claro que eu não estou querendo dizer que o criador vai ter que deixar a fêmea morrer com os filhotes dentro e não vai fazer cesárea. Não é isso que eu estou falando, né? Eu estou falando que esta fêmea, que é filha de uma fêmea que pariu por cesárea, ela jamais deveria ser reproduzida, né? E o que se faz? Se continua reproduzindo esses animais que têm uma baixa capacidade reprodutiva, né? E acaba se normalizando isso na raça. E é muito ruim isso, é pioramento. Eu sempre digo assim, ó, é claro, né, gente, eu tô brincando, porque essa palavra pioramento não existe, né? É a gente que usa como brincadeira, como o contrário do termo melhoramento, né? Mas, então ouçam essa palavra com aspas, tá? O pioramento genético, né? A gente sempre comenta muito, a gente sempre conversa muito entre os pesquisadores da área do melhoramento genético, o quanto as tecnologias de reprodução são confundidas com melhoramento genético, né? Porque em qualquer espécie, não só em cães, né? Se a gente pegar equinos, se a gente pegar bovinos, a mesma coisa. Tem muitos criadores, muitos produtores dessas espécies que acham que só porque estão fazendo inseminação artificial estão promovendo melhoramento genético, quando na verdade pode ser até o contrário. O criador de bulldog que está comprando sêmen de um padreador que não consegue montar naturalmente, ele está promovendo o pioramento genético da raça, ele está disseminando essa incapacidade da monta natural, certo? Então, sim, eu, como geneticista, totalmente contra essa prática, né? Mas a gente tem raças aí que hoje em dia já são dependentes dela. Certo. E eu te pergunto, Fabiana, porque assim, ó, como eu disse, repito mais uma vez, porque eu não sou modelo para ninguém, eu sou só um burro no mundo. Eu acabei de ter uma cria agora com a minha cadela, como eu havia comentado, e o que eu passei por uma certa experiência? Eu tenho uma visão muito, vamos dizer assim, pragmática de um processo de seleção natural e melhoramento genético. Sabe? Eu acredito que tudo que é bom tem que ser propagado e tudo aquilo que não é bom não tem que ser propagado. Então, eu quero ver, até que tu, agora, como geneticista, me diga se eu fiz certo ou errado. Do ponto de vista genético, por favor, não entre na esfera emotiva. A minha cadela deu cria para 12 filhotes. Dos 12 filhotes, 3 nasceram bem debilitados. Né? Uma feminha já morreu, elas nasceram na sexta, e no sábado, domingo de manhã, ela já tinha falecido. Ela não conseguiu mamar, ela nasceu praticamente com a metade do tamanho dos irmãos. E eu não fiz nenhum tipo de interferência nela. Eu não ajudei ela a mamar, não coloquei, eu não facilitei a vida dela em nada. Deixei ela e os irmãos dela se resolverem na ninhada. E outros 2 filhotes, um casal também, um machinho e uma fêmea, também eram bem debilitados. Eu vi que eles tinham um atraso de crescimento, eles não disputavam as tetas, eles sempre mamavam por último. Para mim, do meu ponto de vista de burro, eles eram fracos, geneticamente fracos. Se de uma amostragem de 12 eu tenho 9 se matando, brigando, peleando pela teta, disputando na raça, e 3, né, no caso 2 que sobraram, não estão no mesmo desempenho, isso é uma questão que eu fiz certo ou errado do ponto de vista genético, considerar eles um refúgio dentro da ninhada? Acho que, a princípio, o seu conceito está certo, porque realmente eles são animais geneticamente, a princípio, geneticamente inferiores. Em termos de genética, eu não vejo motivo não ajudar esses animais a sobreviver, embora eu veja motivo total para não permitir a reprodução desses animais quando adultos. Então, é isso que eu digo, assim, em termos de genética, a gente pensa no ser propagado para a próxima geração, né? Esses 3 filhotinhos que nasceram com algum problema, que a gente dificilmente consegue detectar o que é, né? Eles são filhotes que eles não devem ser reproduzidos, o que não significa que eles não precisem ter chances de sobreviver, enfim, ser colocados em algum lugar, mas aí a gente entra na esfera emocional, como você falou, né?
Então, em termos de genética, não vejo motivo para isso. Tá? Mas o que chama atenção aqui, que dessa sua história, não é nem tanto para esses 3 filhotes que você perdeu, mas sim chamar atenção que a perda de 3 filhotes em 12 é uma perda que é significativa, é uma perda de 25%, né? E pode estar te indicando problemas no casal, porque esses filhotes, né? Esses filhotes, eles não vieram com os problemas de surpresa. Existem várias doenças genéticas que justamente são doenças genéticas recessivas que dependem, por serem recessivas, dependem do filhote ter aquele gene problemático em duplicar. Ou seja, ganhou do pai aquele problema, da mãe também aquele problema. Então, quer dizer, aparentemente, tal, não é um bom casal. Eu não estou falando que a fêmea não deve ser reproduzida e nem que o macho não deve ser reproduzido. Estou falando que o ideal é você procurar outros casais para cada um deles, né? Porque é muito suspeito essa proporção de 25%. Me soa um sinal de alerta como uma possível doença genética nesses 3. Por que o restante não teve esse problema? Porque se a gente lembrar lá do ensino médio, né, e fizer lá aquele do ensino médio que tantos de nós odiávamos, né, no momento que a gente... Azinho? Exatamente, é esse o raciocínio. Na verdade, aquela coisa chata do ensino médio é muito útil na criação na prática, né? Porque se a gente lembrar do azão e do azinho, esses filhotes, eles têm um muito grande de serem azinho para algum gene de doença. E por isso eles ficaram fracos. Mas e os outros filhotes da ninhada, eles não são azinho. Por exemplo, azinho, ou azão. Então eles não têm doença nenhuma, porque a doença recessiva ela só se manifesta quando o problema ocorre em duplicado. Então é isso que eu te digo, assim, ó, em termos de genética, só para fechar esse assunto assim para mim, em termos de genética, não vejo por que não salvar esses filhotes. Embora veja o total por que não deixar eles se reproduzirem. Mas eu vou mais além. Eu vou além no sentido do cuidado com o casal. Certo? Sim, porque assim, esse casal foi o resultado de uma cruz acidental. Sabe? Uma coisa bem controversa. Até inclusive na live que eu falei sobre essa cruza, eu expliquei as circunstâncias que ela ocorreram. E eu também usei justamente esse exemplo que tu deu, mas não para essa questão, porque não tinham nascido, né? O pessoal me perguntava muito. A minha cadela é uma Bandog e ela havia cruzado no Malinois. E o pessoal me perguntava, gaúcho, eles vão ficar mais molosso ou mais lupóide? Eu digo, cara, vamos pegar aquela brincadeira do azão-azinho. Se lupóide for azinho e molosso for azão-azinho, a gente vai ter 25 lupóide, 25 molosso e 50% maluco. Na verdade, a grande questão aí da mestiçagem é que a gente não tem como prever a maioria das características. A gente pode ter como prever uma característica de pelagem, um comprimento de cauda, um formato de crânio, talvez. A maioria das características dessa ninhada a gente não tem como prever, a gente só vai ver quando a ninhada nascer. Foi o que eu deixei bem claro para todos os compradores. Eu digo, cara, essa ninhada é 100% loteria. Sempre não foi uma cruza planejada, não foi uma cruza de melhoramento, foi uma cruza em circunstâncias bem duvidosas que aconteceram. Mas, tocando, né, a live. Então, ainda nessa questão, agora uma dúvida pessoal minha, para responder um interessado nos filhotes. As fêmeas, por parte da Pandora, todas têm essa característica de serem excepcionais mães, facilidade de parto, tudo que eu já falei. Aí eu te pergunto, quem comprar um macho dessa ninhada, ele herda essa qualidade materna para passar para as gerações, para as fêmeas que ele vai gerar, ou essa habilidade materna vai ser exclusiva, esse gene de habilidade materna só vai existir nas filhotes fêmeas? Não, é muito provável que ele herde também. Eu digo muito provável por quê? Porque a gente não sabe que genes são esses em cães, a gente não sabe em quais cromossomos eles estão localizados, né? E a gente não sabe se essa é uma característica recessiva, dominante, a gente não conhece essa característica, a causa dessa característica em cães, né? Lembrando que a gente está falando de boa habilidade materna. Então, não tem por que a gente pensar
que o macho não herdou também a mesma habilidade materna, embora ele não vá ter oportunidade de exercê-la, né? Porque o macho não fica com a ninhada. Mas não tem por que a gente pensar que ele não herdou. É muito provável que esse macho tenha herdado sim, e que uma filha desse macho seja também uma boa mãe. Bacana. E agora, Fabiana, em relação, vamos entrar um pouquinho na grande polêmica da sinofilia, né? Para a gente sair um pouquinho dessa questão da ninhada. A tal da displasia, ela é genética, ela não é genética? Qual é as circunstâncias da displasia do ponto de vista genético? Eu gostei que você falou a grande polêmica. Quem me dera fosse só uma. Mas, enfim, né, uma das várias polêmicas que existe na sinofilia sobre displasia femoral. É um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Eu tenho muitos posts sobre o assunto no meu Instagram. Eu desenvolvo projetos de pesquisa com displasia coxofemoral e caninos, né? E assim, antes de eu responder essa pergunta, que é, para mim, uma das perguntas que eu mais gosto de responder, eu queria retornar um pouquinho numas palavras que você usou há pouco, porque eu vou introduzir essa pergunta nessa pergunta, palavras. Você se chamou de burro e de leigo, né? E eu queria trazer isso, porque burro e leigo não são não são a mesma coisa. E você sabe disso, é claro. Estou falando aqui para quem está nos ouvindo, né? O burro e o leigo são pessoas diferentes. O leigo é simplesmente aquele, por exemplo, o leigo é apenas quem não entende de genética porque não é a área dele. Este é o leigo. E todo mundo é leigo na maioria das áreas, não é? Esses dias, meu filho de 5 anos me perguntou: mamãe, quando é que a gente aprende tudo? Né? Na verdade, vocês devem concordar comigo que cada um de nós é leigo em quase todas as áreas, exceto a nossa, certo? Então, leigo é isso. Burro, quem não quer aprender, gente. Esse é o burro. É quem nega o que está conhecido, é o negacionista. Este é o burro. Então, por isso que eu digo assim, ó, burro e leigo não são a mesma coisa, tá? E aí, com relação à displasia coxofemoral, o que eu vou te dizer? Não existe polêmica. A polêmica é criada pelos burros, porque não querem aceitar o que a ciência já comprovou. São negacionistas, certo? Então, essa parcela de criadores, até de alguns médicos veterinários, né? São os burros que atrapalham e que acabam criando a polêmica, porque a verdade e não é a verdade da Fabiana, não, gente, é muitos artigos científicos no mundo inteiro comprovando isso. A verdade é que a displasia coxofemoral, ela é, em parte, genética e em parte ambiental. Ela não é uma coisa ou outra. Tem muitos criadores que interpretam isso que eu acabei de falar, que ela é em parte genética, em parte ambiental, interpretam assim: ah, tá, então alguns cães displásicos têm por causa da genética, outros têm por causa do ambiente. Tá errado. Não é isso. Não existe displasia em alguns cães só genética. Não existe displasia em alguns cães só por causa do ambiente. O que existe é o somatório de tudo. Tá? E tem muitos genes já identificados para displasia coxofemoral em várias raças. Esses genes são alguns, eu posso dizer que uns 15, 20 no labrador, são outros 15, 20 no pastor alemão, vão ser mais uns 10 diferentes no golden. Tá? Então, quer dizer, tem muita pesquisa no mundo inteiro sobre displasia coxofemoral para a gente negar que ela tenha uma influência da genética. Não dá para negar isso, tá? Só que assim, eu não estou dizendo com isso que um filhote displásico que saia do meu canil é culpa minha, né? Culpa do criador. Porque não é só culpa do criador se a doença não é só genética, tá? Então, eu sempre digo assim, ó, para impedir, ou melhor, para diminuir a chance de um filhote displásico, o criador tem que fazer a sua parte do trabalho, que tem metodologias para se fazer
desde as mais caras até as mais baratas, para a gente diminuir a chance disso acontecer, que o criador tem que utilizar. Porém, se esse criador vender o filhote para um tutor que não está nem aí para o ambiente desse filhote, que deixa o filhote num piso liso, que engorda o filhote no primeiro ano, isso vai contribuir muito para a displasia também. Então, não é só o criador trabalhar corretamente e nem só o tutor fazer o correto. É os dois se unirem e fazerem o que está ao alcance de cada um para o animal não ter displasia. Porque é ambas as coisas. É a genética que o criador tem que cuidar e é o ambiente que o tutor tem que cuidar. Eu poderia falar, na verdade, a live inteira sobre isso, vai ter que me cortar. Não, olha, eu já estou pensando em te chamar para outras lives, que eu já vi que o assunto vai render. Eu te disse, eu te falei, isso aí rende, tem muita pergunta, então vamos fazer por partes. Não, perfeito. E como eu digo, o canal vai estar sempre à disposição e se for o caso, a gente combina outras lives, porque com certeza vai faltar assunto. Fabiana, como eu digo, tentando pincelar o máximo que dá. A gente falou então dessa questão da displasia, que também sempre é uma grande polêmica, principalmente nos nossos cães, que são cães de grande porte. O pessoal da guarda busca cães, né, grandes. Isso é importante para nós. Eu queria te perguntar, já que você falou agora em relação ao crescimento. E para provar para ti que quando eu digo que eu sou burro, é porque mesmo depois do teu exemplo eu vou continuar me chamando de burro. Eu, aqui dentro da minha ignorância completa, o que eu entendo? Que a informação genética do indivíduo, ele diz o seguinte: se esse cachorro passar fome, nossa, tiver a pior nutrição do planeta, ele vai crescer, vou dar um exemplo esdrúxulo só para tentar ser didático. Ele vai crescer em média 1 centímetro por mês, num estado de subnutrição. Mas mesmo assim, a genética dele vai continuar promovendo o crescimento dele nessa taxa. Se ele tiver uma hiperalimentação, uma super suplementação, a informação dele é que ele vai conseguir crescer a 20 centímetros por mês. Mas o que seria ideal para esse animal, para esse indivíduo, para essa espécie, seria crescer 10 centímetros ao mês. Então a pergunta que eu te faço é essa, porque eu vejo isso acontecendo, agora como leigo eu quero saber. O pessoal pega um filhote e a tendência é o quê? Eu quero o maior, o cachorrinho chega em casa, os caras metem comida, e o cachorro começa a crescer. Eu vejo um crescimento desorganizado. E isso eu tive uma experiência com meus cães quando eu era menos experiente, e agora com a Pandora eu quis fazer um experimento contrário. Eu fui mantendo a alimentação dela dentro de um protocolo, onde eu vi que ela teve um crescimento ordenado e não passou pela fase da garça, que eu sempre brinco. Tem uma hora que eles começam a crescer só perna, e a cabeça fica tudo diferente, assim, eles ficam meio esquisitos. Então, geneticamente falando, Fabiana, existe essa informação, crescimento mínimo e máximo, e quanto mais suplementar eu vou levar esse crescimento mais perto do máximo ou não? Isso não é informação da genética. Na verdade, esse crescimento provocado, né, é uma informação do outro lado da balança. É o efeito ambiental que o tutor está causando nesse animal, né? Porque o excesso de peso, ele é uma sobrecarga para as articulações a vida inteira, mas muito pior quando as articulações não estão formadas ainda, né? E no primeiro ano, as articulações não estão formadas ainda. Então, esse é o efeito ambiental deletério, ruim, que vai somar para o filhote desenvolver displasia. Todos vão desenvolver displasia? Não. Só aqueles que tiverem também nascido com alguma predisposição genética. Por isso que é o somatório, tá? Gente, isso, na verdade, que você me perguntou, eu não entendi como uma pergunta assim sobre a genética da displasia, tá? Mas como a displasia é um assunto de grande interesse de muitos de vocês, até porque quem está interessado em Bandog, em geral, cria cães que são maiores, né? Que são mais... só pelo tamanho, eles já são mais... digamos que estariam no grupo de risco, né? Em comparado com os pequenininhos, né? Então, por causa disso, eu vou aproveitar aqui e vou indicar para vocês uma live que eu fiz há um tempo atrás, que é o tipo de live que eu mais gosto de fazer, que é a live conjunta com outro profissional. Tá? Eu fiz uma live com uma ortopedista daqui de Porto Alegre, uma grande amiga minha, uma profissional maravilhosa, super respeitada no ramo e criadora. Tá? Então, essa live conjunta, genética com ortopedia, ela é uma live sobre displasia coxofemoral que está lá no canal do Sistema PET.
tá? Então eu convido vocês a darem uma olhadinha. Não é uma live nesse formato que a gente está fazendo aqui de bate-papo, é uma live mais tipo aula, né? Mas que a gente conversa bastante também, tá? Então eu acho que para quem quiser se aprofundar nesse assunto, essa live é uma live bem interessante, tá? E aí tá a doutora Alessandra Ventura, que entrou aqui e deu as carinhas. Antes ela estava como criadora, agora ela está como veterinária. Alessandra Ventura é a nossa ortopedista, que a gente sempre conversa em conjunto, porque esse tipo de doença, como a displasia coxofemoral, na verdade não adianta a gente falar só sob o ponto de vista da genética, né? Porque não é só genética. Eu vou te dar outro exemplo. Luxação de patela. A gente também tem uma live em conjunto sobre esse assunto, é a mesma coisa. Tem o lado da genética e tem o lado do ambiente também, né? Então não adianta a gente abordar só um lado do problema, a gente tem que abordar ambos, certo? Certo. Mas a pergunta. Só aproveitando o parêntese. Galera, para quem estava assistindo desde o início, viu a importância que eu disse de dar uma olhada nos comentários? Eu vou pedir para a Fabiana me passar o link também dessa live e vou deixar aqui embaixo para vocês já clicarem e caírem direto lá na live. Fabiana, a pergunta que eu te fiz em relação a essa taxa de crescimento e alimentação era muito mais em relação ao tamanho do cachorro do que a própria displasia. Porque o que eu vejo da galera daqui desse meu universo é que todo mundo quer o cachorro quanto maior, melhor, maior, melhor. Então, ele só com comida, o cachorro nunca está obeso. Ele não fica gordo, até porque ele está naquele estirão de crescimento. Mas a impressão que eu tenho é que ele cresce aceleradamente, desorganizadamente, porque me parece que ele está sendo hiperalimentado. E é essa que era a minha dúvida. Se existe uma informação dentro desse genoma desse animal do seguinte, como eu te falei antes, se eu super comer eu vou crescer 20%, se eu comer normal eu cresço 10%, e se eu passar fome eu cresço 1%. Existe essa compensação genética, ou ele comendo pouco ou comendo muito, ele vai crescer a mesma coisa? Não. Eu acho que é o primeiro raciocínio que você fez, né? Na verdade, se você pegar, imagina que você consegue pegar 2 irmãos gêmeos que têm uma genética idêntica. E aí você vai super alimentar um e dar pouca alimentação para outro. É claro que o que ganhou mais alimentação vai crescer mais rápido, né? Agora, se você fizer o experimento contrário, né? Você pegar 2 cães com a genética diferente e der a mesma quantidade de alimentação, cada um vai crescer de um jeito diferente, né? Então, quer dizer, a gente tem o somatório da questão da alimentação exagerada ou restritiva, se somando ao efeito genético que vai ser diferente de um cão para o outro. Certo. Perfeito. Agora, entrando na questão comportamental, certo? Uma coisa que eu observo muito grande nos dias de hoje é porque, assim, eu tenho uma lacuna muito grande na sinofilia. Porque quando eu me envolvi com a sinofilia, eu fiquei, sei lá, acho que uns 8, 10 anos envolvidos com ela de um jeito mais sério, e depois eu fiquei, acho que uns 10, 15, sem nem saber o que existia cachorro no planeta. Como eu digo, me isolei em Lost, não quis mais saber de cachorro. E tem, acho que uns 2 anos, quando eu voltei com o projeto, que eu voltei de novo a viver esse universo. E me assusta a falta de evolução nos cães. Porque os cães estão apresentando o mesmo problema, os criadores têm as mesmas ladainhas de há 25 anos atrás. Então, o que eu queria ver contigo é o seguinte, como uma melhoradora, como alguém que trabalha com melhoramento genético em cães, por que tu acha que a nossa criação e a nossa sinofilia é tão precária, assim, ela é tão, me parece tão frágil? Ai, que pergunta. Então, eu espero não ser crucificada por causa disso que eu vou dizer. Porém, preciso dizer que é uma pergunta muito boa. Isso acontece por causa do negacionismo. O criador brasileiro, eu estou falando, obviamente, como uma média, né, gente? Porque a gente sabe que tem exceções, né? A gente sabe que tem vários grupos fazendo coisas muito sérias e muito interessantes, né? Mas como uma média, o criador brasileiro, ele não aceita o que a ciência já comprovou. A ciência da genética canina no primeiro mundo já tem diversas ferramentas desenvolvidas
para auxiliar no progresso genético das raças. E quando eu digo progresso genético, eu não estou falando só de fixação de uma característica física, né? Ou uma característica de beleza, eu estou falando de saúde, eu estou falando de comportamento, né? Então, melhoria nesses casos, a ciência do primeiro mundo já tem muitas ferramentas nesse sentido, que são ferramentas que simplesmente o criador nacional, ele nega, né? Ele nega sistematicamente. Uma delas, o controle de consanguinidade. O controle de consanguinidade é a principal bandeira levantada por todos os cientistas do primeiro mundo que trabalham nessa área. Os caninos são a espécie que tem maior consanguinidade em todos os animais domésticos. Nenhuma outra espécie se compara a caninos. Talvez felinos, mas a gente estuda muito pouco felino, né? O bovino tem muito menos consanguinidade, o equino tem muito menos consanguinidade, a cabra e assim por diante. O canino, a consanguinidade, em algum momento lá atrás, foi utilizada como uma ferramenta importante para a criação de novas raças, é inegável, só que simplesmente os criadores começaram a repassar esse tipo de informação como a consanguinidade é necessária, como se fosse utilizado, como se devesse ser utilizada para sempre. E hoje a gente estuda populações nacionais que têm valores superiores a qualquer população do mundo, do primeiro mundo, em termos de consanguinidade, né? E aí por que isso atrapalha o progresso genético? Porque traz várias doenças, porque aumenta casos de câncer, porque aumenta casos de problemas de alergias, porque piora características reprodutivas. Tem uma série de coisas que a ciência já comprovou que a consanguinidade excessiva piora. Então, eu estou dando só um exemplo do negacionismo, né? Mas eu falei há pouco de outro exemplo de negacionismo, que é o criador dizer, não, a displasia não tem nada de genética, a culpa foi do tutor. Isso é negacionismo. Enquanto continuar pensando assim, vai vender filhote displásico, vai ficar tomando processo, vai perder processo e vai perder dinheiro nesses processos. Então não adianta ir contra aquilo que já está comprovado, pessoal, por mais que seja contra o que a gente gostaria de acreditar. Na minha opinião, a falta de progresso na sinofilia brasileira é por causa disso. E assim como é em tantas outras áreas no Brasil. Entendi. Porque o que me trouxe um susto, Fabiana, é porque, como eu te disse, nesse intervalo de 10, 15 anos que eu me afastei, a informação ela evoluiu numa escala que é inimaginável. Eu sou de uma época que, para mim, buscar uma informação, eu tinha que procurar as páginas amarelas, sabe? Que tinha que procurar quem era o especialista daquela área, naquele assunto, na tua região, e ir lá e tal. Tá. E aí, hoje em dia, eu vejo, e quando eu paro para conversar com alguns criadores em pleno século XXI, 2024, tem gente que não tem a menor noção de genética, do que é uma linhagem, uma família, como a gente falou antes, um alelo, o que é recessivo, o que é dominante. Eu digo, cara, mas se tu está se dispondo a criar, é fundamental que tu entenda isso, sabe? Tu ter agora, até tu pode me corrigir dentro da minha ignorância, por exemplo, assim, eu penso que um criador ele tem que ter algumas famílias dentro da criação dele, justamente para tu conseguir fazer, vamos dizer assim, um cruzamento, uma endogamia de algumas famílias para manter características, mas que tu consiga manter variabilidade genética não intercruzando essas famílias. Exatamente. E aí o que eu te pergunto, né, para agora entrando nessa esfera de reprodução, no nosso meio é pouca gente fala em linhagem, né? Eu escuto mais isso em cavalo, gado. Aí eu te pergunto, o que caracteriza uma linhagem, Fabiana? Em caninos, a gente vai chamar de linhagem, ou muita gente chama também de linha de sangue, é a mesma coisa, né? A gente vai chamar aquele cão que vem de uma família que é formada em grande parte por poucos animais. Animal A e B se repete várias vezes naquela família e separado de outra família, aquele animal A e B não existe. O que existe é o C e o D. Então, são geneticamente distantes, né? A gente pensar nessa questão de linha de sangue é isso, né? A gente vai ter
uma distância genética. O que seria a maior distância genética em cães? Se eu falar de dois animais de duas raças diferentes. Isso seria, né, linhas completamente diferentes. Tão diferentes que a gente não chama mais de linhas, a gente chama de raças, né? Agora, linha, a gente pode dizer que a linha de sangue ou a linhagem é a subdivisão que existe dentro de uma raça, certo? Raças que têm diferentes linhas de sangue, em termos de genética, são raças muito mais saudáveis do que aquelas raças que têm poucas linhas de sangue e muitos cães concentrados em cada uma dessas linhagens, né? Porque, em termos de genética, a gente quer mais variabilidade. Inclusive, com pouca variabilidade, a gente não consegue fazer melhoramento genético, né? Então, quer dizer, é necessário que linhas diferentes sejam mantidas. O que não significa dizer que dentro de cada linha eu preciso ter uma endogamia excessiva, uma consanguinidade excessiva. Claro que eu posso ter alguma consanguinidade, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês com relação à consanguinidade. Para quem não sabe, tem uma forma da gente medir a consanguinidade, que é fazendo um monte de cálculo usando informações do pedigree, tá? Quando a gente faz essa medida, talvez vocês já tenham ouvido falar no COI, que é o coeficiente de consanguinidade ou de endogamia. O máximo que a gente procura, tão saudável, é de 8 a 10%, certo? A gente pega cães criados no Brasil com 50, 60, 70%. Isso é muito mais do que o necessário para tu caracterizar uma linha de sangue. Tu caracteriza uma linha de sangue com 10%, 8%, 12% no máximo. Tu fixa características físicas com esse grau de consanguinidade. Mas eu já peguei vários cães nascidos no Brasil com este valor de consanguinidade que eu falei, 60%. Isso é totalmente absurdo, porque já passou há muito tempo do objetivo de fixar e já há muito tempo dentro da zona de risco que vai trazer um monte de problema de saúde para esse cão. E pior, só para finalizar o assunto, se isso vira moda dentro da raça e muitos criadores começam a fazer essa consanguinidade tão exagerada, a gente tem a raça ir para a extinção. Como acontece e já está acontecendo em algumas raças europeias. Raças que estão em vias de extinção. A gente fala de preservação de raças, a gente não está querendo dizer só, tem que ter criadores que procriem. Não adianta muitos cães se todos são iguais. A gente não está preservando a raça dessa forma, certo? Acho que eu fugi um pouco da sua pergunta original, mas era mais ou menos esse o raciocínio. Não, muito pelo contrário, Fabiano, foi bem bacana a explicação. Porque, para mim, né, a minha linha quando eu entrei na sinofilia, a gente considerava a linhagem, por isso que eu te perguntei, até para ver se eu estava correto dentro da minha visão. Era aquele selo de criador, sabe? Era tu bater um olho num animal, isso era muito comum, eu já tive vamos dizer assim, um envolvimento, uma paixão por cavalo crioulo, e em alguns criadores era muito normal, tu bater o olho no animal e dizer, esse cavalo vem de tal cabanha. Tu consegue ver aquele selo do criador, sabe? Ou seja de temperamento, ou seja de padrão morfológico, ou seja de coloração, mas é como se o criador conseguisse estabelecer um selo dele, que tu identificasse visualmente. É por isso que eu te perguntei, porque eu quero buscar justamente isso, esse selo, né? Quero ter a minha linhagem, os cães terem uma característica própria, que quando olhem para eles, digam, esse cachorro deve ter vindo lá do gaúcho. E daí tinha essa confusão das famílias. Eu também quero ter famílias separadas para conseguir ir mantendo uma certa distância genética. E agora que tu falou em endogamia ali, eu te pergunto, qual seria a proporção ideal para a gente conseguir fazer um fechamento de sangue sem comprometer tanto a genética? Por exemplo, cruzei a minha cadela num cachorro X, nasceu um filhotinho, seria o F1. Esse F1 eu cruzo num outro cachorro, mas eu quero manter características muito intrínsecas da minha cadela. Eu volto nessa minha cadela, por exemplo,
um F2, um F3, um F5, qual seria a distância máxima que a gente poderia dizer, usar, né, para depois voltar na raiz para ir fixando esse cruzamento Mas fechado? a maneira da gente avaliar, existe uma maneira da gente avaliar isso, que não é a gente simplesmente olhando estas gerações que você está me mostrando aí, que eu até poderia estar aqui desenhando o que você está falando, né? Por quê? Porque a gente precisa ter informações das gerações anteriores dessa sua cadela-alvo. Porque uma coisa é você voltar nela se ela tem baixa endogamia. Outra coisa é você voltar nela se ela já é uma cadela com COI alto. Tá? Então, Entendi. por isso a maneira correta de fazer isso é calculando o COI. Existem softwares que fazem esse cálculo, existem profissionais que fazem para você esse cálculo. Eu, pessoalmente, atualmente, eu prefiro que vocês descubram softwares, porque eu não estou tendo tempo para prestar esse serviço. Mas existem, né? Existem maneiras da gente colocar os dados de pedigree de, no mínimo, 7 gerações, para a gente ter um valor de COI que eu vou te dizer, pode voltar nessa cadela, porque o valor de COI está mais ou menos 10%, vai fixar e não é tão arriscado, tá? Mas em outro caso eu vou te dizer, não, você não vai voltar nessa cadela, porque agora o COI do seu filhote vai ser 25%, e isso já passou muito dos 10%, que é o limite de saúde, entendeu? Então, é o cálculo do COI que é o importante para o controle de consanguinidade, não é só a gente olhar essas gerações que você estava me contando, tá? E para eu ter o cálculo do COI, o que, que eu preciso? Eu preciso registro. E eu não estou querendo nem dizer que vocês precisam registrar numa instituição oficial, vocês precisam ter registrado, nem que seja numa planilha de Excel, quem são os ancestrais dos cães de vocês. Né? Eu estava estudando um pouco o Bandog para poder, né, vir aqui conversar contigo, então eu sei que muitos praticam a mestiçagem, né, entre as raças, então é ter o nome anotado na planilha e a raça. Né? Então, quer dizer, vocês vão conseguir dessa forma ter um cálculo do COI que é muito útil nessa situação. Agora, claro, se vocês estão pegando um macho A de uma Malinois e estão acasalando com Mastiff tibetano na fêmea, é claro que nesse caso não precisa calcular o COI, porque o COI com certeza desse filhote vai ser 0. Afinal de contas, vocês estão pegando cães de raças puras que não tem nenhum ancestral em comum, nem em 7, nem em 20 gerações para trás, certo? Agora, quando vocês já estão fazendo uma F2 de mestiçagem, uma F3, quando a coisa já foi um pouco mais para frente, é sim importante manter esse registro para fazer o cálculo do coeficiente de consanguinidade, porque é isso que eu te falei, depende de várias gerações, e não dessas 2, 3 gerações que você está olhando agora, entendeu? Entendi. Eu te fiz essa pergunta porque tem me chamado a atenção. Por exemplo, eu comecei na sinofilia através dos pitbulls. E dentro dos pitbulls tradicionais era muito forte o fechamento de sangue. Tinha cães que tinham o mesmo pai todinho na linha alta e na linha baixa. E era uma loucura, assim, sabe? Só que lá a seleção era única e exclusivamente funcional, na época dos tradicionais. E eu tenho observado alguns criadores hoje em dia, alguns amigos também, cruzando, sei lá, mãe no filho, avô na neta. E às vezes eu pergunto para eles, né? Ou então até mesmo irmãos, já vi alguns amigos cruzando irmãos. E eu digo, cara, mas por que tu fez esse fechamento? Porque eu gosto de entender, né? Aprender. E a pessoa diz, não, porque eu quero reforçar, sei lá, o tamanho. Ah, eu quero reforçar a cabeça. E às vezes me parece, como tu disse, tem tanta coisa lá para trás para tu ver se tu está realmente estabelecendo aquilo ali ou não. E agora a pergunta que eu te faço, até que talvez essas pessoas possam estar assistindo ou virem assistir a live. Quando a gente quer trabalhar uma característica morfológica, Fabiana, por exemplo, eu quero estabelecer um tamanho, né, uma compleição física e um formato craniano. É interessante eu ir reforçando os cães que têm essa característica ou tanto faz, o que importa é esse COI que tu falou?
É que se você for reforçando, utilizando novamente os mesmos cães, o COI vai aumentando, né? Então, na verdade, uma coisa está relacionada à outra, tá? E o que eu estava comentando com você é que, sim, a gente aumentar a consanguinidade, a gente aumentar a endogamia, ou seja, a gente reproduzir cães que são bastante próximos, vai aumentar a chance de, na ninhada, as características físicas que eu estou enxergando se repetirem. Sim. Só que eu não preciso, para isso, fazer acasalamentos tão próximos. Eu consigo isso também com acasalamentos um pouco mais distantes. Tá? Talvez eu não consiga na minha primeira geração. E aí é que está o problema. As pessoas são muito imediatistas. Elas não querem pensar em 2 gerações, em 3 gerações, para obter aquele formato de cabeça. Elas começaram a criar esse ano e elas já querem formato de cabeça que elas querem daqui 2 anos, no máximo. Isso já é muito tempo. E tão rápido assim, realmente. Tem que acasalar pai com filha, irmão com irmão, porque é a única forma de conseguir uma coisa de uma geração para outra. Só que, novamente, eu digo, se você faz isso uma vez, não é tão problemático. O problema é você continuar fazendo essa prática geração após geração, porque a consanguinidade vai aumentando gradativamente e vai trazendo uma série de problemas. Então, Certo. você já conseguiu fixar o tamanho da cabeça que você quer, o formato da cabeça que você quer, a característica morfológica que você quer, só que você continua fazendo a consanguinidade, né? E aí, isso traz problema tanto na sua criação, quanto na raça, porque se todos continuarem com essa prática, a raça acaba sendo prejudicada. Certo. E agora, Fabiana, a pergunta que eu te faço é o seguinte: como criador, vou pegar uma mesma linha de raciocínio. Eu tenho aqui a família A, né? Onde eu cruzo, sei lá, fila, Rottweiler e dogo argentino, de uma linhagem de um determinado canil. Eu só pego o dogo de um canil, Rott de um canil e fila de um canil. Crio esses cruzamentos entre eles e vou criando a família A. Aí aqui do lado eu tenho a família B com as mesmas raças, mas de outros criadores, que não tem parentesco. Se lá na frente, no F2, no F3, seja lá onde for, vamos pegar um F5, eu faço o cruzamento da família A com a família B, eu faço uma abertura genética de novo, ou por estar usando as mesmas raças, a abertura vai ser muito significante? Eu acho que para você ter certeza que você tá. Uma coisa você tem certeza que essas raças não têm, da família A, da família B, não tem nenhuma relação em várias gerações, ou eles só não são filhos dos mesmos pais? Não Isso é uma tem coisa. nenhuma relação. Eu fiz um estudo, eu pesquisei, tipo, vou pegar os rotes da família A, da linhagem, que nunca tenha, ou então por 10, 15 gerações, não tenham cães iguais na família B. Entendeu? E aí eu vou criando a família A, cruzo lá F1, F2, F3, Se e caso, depois fecho de novo A com B. você vai ter uma F1 com baixíssima consanguinidade. No entanto, a gente espera que você tenha uma F1 que não seja muito heterogênea, né? Que tenha filhotes uns diferentes dos outros. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter, por exemplo, nessa ninhada, um macho e uma fêmea que você gosta muito, né? Os dois nasceram como você queria. E aí, por causa disso, você vai fechar irmão com irmã. Não, errado. Você tem que primeiro reproduzir esse irmão com alguma outra fêmea, essa irmã da ninhada com outro, para dali 2 gerações fazer o fechamento da linha de sangue, entendeu? Porque mesmo que tenha vindo de coisas completamente diferentes, esses 2 irmãos, o acasalamento de 2 irmãos, assim como de pais com filhos, já traz uma endogamia excessiva. Já é excessiva porque ela já é de 25%, quando o máximo é de 10%, certo? Então, tanto faz acasalar irmão com irmão, ou filha com pai, ou pai com filha, já vai dar uma endogamia excessiva. Então, o ideal é você continuar esse projeto por mais 2 gerações, pelo menos, para daí sim fazer algum fechamento. Não sei se era isso que você tinha perguntado.
Não, sim, sim, era justamente isso, porque dentro dos meus critérios, como eu falei, eu quero tentar, claro, como eu digo, a vida é uma caixinha de surpresa, mas eu quero tentar trabalhar pelo menos com 4 ou 5 famílias para ir fixando características, né, morfológicas e temperamentais em cada uma, e a cada Sim. 5, sei lá, 6 gerações, joga a A na C, a D na A, B, entendeu? Fazer um. Mas sempre fazendo aquele funil morfológico de temperamento, mas tentando abrir o gargalo genético. Essa era justamente essa pergunta e tu respondeu. E agora, Fabiana, já que a gente está falando dessa questão de famílias e linhas, eu te pergunto. Eu já fui um purista, eu era muito a favor das raças, para mim, raça era tudo. E com o passar do tempo, principalmente uma questão mais funcional, quando eu fui morar no sítio, lá no sítio eu ficava sentado ali tomando um chimarrão na varanda e fazendo 1.200 imaginações. Tipo, alguém entrou aqui no sítio, entrou lá pelo galinheiro, entrou pelo portão, entrou pelo pomar. Eu ficava imaginando que tipo de cachorro eu teria que ter, com que características eu teria que ter esse cachorro para me defender. E foi daí que surgiu a minha ideia de começar os bandogs. E hoje, nossa, eu sou completamente apaixonado pelo conceito. Porque eu brinco, o que eu amo no conceito é a promiscuidade genética, entendeu? Tu não tem limite. Então, a pergunta que eu te faço, Fabiana, é a seguinte: o que me assusta dentro da minha e total ignorância desse assunto é porque eu fico pensando o seguinte: se eu tenho o Rottweiler, é uma raça estabelecida, eu tenho o pastor alemão, o Doberman, o Pinscher, todas as raças estabelecidas, elas têm mais ou menos, aí vamos botar uns 100, 120 anos de história, onde elas são cruzadas só elas nelas mesmas, para se manter a pureza. Como que tu faz para não comprometer essas raças, já que muitas delas não aceitam a inserção genética de fora? Vamos supor, vamos cruzar um, sei lá, um Doberman num dog alemão para dar uma refrescada genética. Como seria esse futuro desse fechamento de raças, vamos dizer assim? É, essa é uma pergunta muito legal, porque eu penso muito nisso. Eu não sei se a gente vai pegar essa situação que eu vou te passar aqui, assim. Eu não sei se a gente vai estar vivo ainda para ver, tá? Eu espero que eu não esteja. Mas, assim, o futuro de raças caninas, se continuar dessa forma, da maneira como elas são criadas, tão em pools genéticos, né, em populações genéticas tão fechadas, o futuro é a extinção. Em algumas, isso vai acontecer mais cedo. Em outras, isso vai acontecer mais tarde. Em algumas, já está acontecendo. Né? A gente tem raças do norte da Europa que já estão em extinção. São raças que têm tão pouca variabilidade, os animais são tão geneticamente idênticos que eles não conseguem mais se reproduzir. Quando a fêmea emprenha, nasce um filhote. A maioria das vezes esse filhote não chega na idade adulta e muito menos consegue se reproduzir. Então é um círculo vicioso. Claro que eu estou falando aqui de uma situação extrema, né? Mas essa situação extrema só chegou a esse ponto porque nenhum cuidado anterior foi tomado. E aí eu digo, se as raças atuais que a gente vê não tiver nenhum cuidado no sentido de manter a variabilidade que ainda existe, elas vão para o mesmo destino. É por isso que eu brinco, né? Eu espero não estar viva, porque eu não quero ver várias raças que eu amo se extinguindo, né? Mas a única forma de salvar estas raças, e eu não estou falando que daqui 10 anos vai acontecer, tá, gente? Eu estou pensando num período de tempo mais longo, né? Eu estou pensando em 100 anos, em 150 anos, a gente continuando a criar da mesma forma que se cria, que é com consanguinidade excessiva, diminuindo a variabilidade genética. Em 100, 150 anos, os cães não vão mais se reproduzir, né? Então, tem como salvar esses cães? Tem duas opções. Uma opção é trazendo o que você chamou de sangue novo. É trazendo raças de fora para essas raças que têm pouca variabilidade genética. Esta opção é efetiva? Não tenho a mínima dúvida que é efetiva. É a maneira mais rápida de eu refrescar, né, uma raça que está toda homogênea. Né? Agora, é claro, como você falou, os amantes de raças puras não querem isso de jeito nenhum. Mas então,
se eles não querem isso, eles têm que ir pelo outro caminho, que é a segunda opção, que é a manutenção da variabilidade genética dentro da raça. Se não tem essa manutenção da variabilidade genética, e se não quer cruzar com outra raça, não vai ter saída no futuro, certo? Então é isso que eu digo, assim, acho um absurdo, eu não estou dizendo que eu necessariamente acho um absurdo, tá? Eu estou falando, como você disse, os amantes de raças puras, né? Eu sou uma amante de raça pura, tá? Mas eu não acho, como muita gente, um absurdo o cruzamento. Tem que tomar diversos cuidados, mas não acho um absurdo. O que eu estou querendo dizer é, para esses amantes de raças puras, que são completamente contra a inserção de uma raça de fora, a saída é a manutenção da variabilidade genética. E como é que se faz isso? Diminuindo a consanguinidade, mantendo cães que são geneticamente raros como reprodutores nessa população. E não escolhendo 2% dos cães para só esses serem reproduzidos em cada geração. Certo? Então, essa é a sinofilia atual, não é? Nascem 100 cães, digamos assim, e 2 são reproduzidos. O resto é castrado, o resto não é reproduzido por qualquer motivo. Certo? A síndrome do campeão que fala, né? O padreador popular, né? A síndrome do campeão, exatamente. Né? E isso serve tanto para a fêmea quanto para o macho, embora numa extensão muito maior para o macho. Né? Então, quer dizer, esse tipo de prática só tem uma consequência, é levar à extinção. Não estou dizendo daqui a 5 anos, não estou dizendo daqui a 10 anos. Dali a pouco, daqui a 10 anos, vai alguém me encher o saco, né? Ô, Fabiano, você não disse que ia se extinguir? Tá aí ainda a raça. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando que a gente tem que tomar atitudes agora para preservar as raças no futuro. E quem não quer provocar mestiçagem, não quer inserir uma raça diferente, tem que cuidar com a consanguinidade, tá? E com relação à mestiçagem, eu não sei se você me permite eu ir finalizando com esse tema, né? Que eu acho que é um tema tão caro, né, para os bandogs, né? A questão da mestiçagem. Como eu disse há pouco, não é que eu seja contra a mestiçagem, não é essa a questão. Eu sou contra a mestiçagem sem registro, sem controle. Aquele criador que pega ali um Doberman que ele não sabe de onde veio, ele não sabe o registro do cachorro, não sabe de quem é filho, de quem é neto e assim por diante, não sabe nada do pedigree daquele cão, não sabe o quanto tem de endogamia naquele cão já, e por exemplo, acasala ele com... Qual foi o outro exemplo que você deu? Um Rottweiler, enfim, que ele também não sabe nada, e ele não anota que ele fez aquilo e quantos filhotes nasceram de cada tipo. Ele não está registrando o histórico da sua criação. E aí, se já é fácil perder o controle para uma criação de raça pura, fazendo isso, é muito mais fácil perder o controle. Certo? Então é isso que eu digo. Pode falar. Essa é minha bronca com esses cartórios que não aceitam os Bandog. Porque quando eu peguei a Pandora, a primeira coisa que eu fiz foi até estar postado no destaque dela, foi criar a árvore genealógica dela. Eu consegui chegar até a 4ª ou 5ª geração, porque ela vem de cães de raça pura, todos registrados em cartórios. Então, sim, ela começou a ter alguns bandogs, por sorte também de criadores que também faziam esse critério. Então, eu consegui puxando a ancestralidade dela. E uma das lástimas que eu tenho é justamente isso, os cartórios podiam se atualizar um pouquinho, e como tu disse, só coloca o nome e a raça embaixo. Pelo menos a gente teria um documento oficializando toda a procedência desse animal, né? Hoje em dia tem a questão do DNA também, que é tão simples ali, fazer o código de DNA de cada um conforme vai nascendo. Então, na verdade, qualquer cartório de registro, qualquer instituição de registro, seja a oficial do Brasil, seja qualquer outra, que eu não vou citar nome de ninguém, né, deveriam exigir o teste de paternidade para registrar. Isso é uma coisa 100%. Isso é uma coisa muito distante da nossa realidade, mas isso que iria garantir tanto uma parte da qualidade de uma criação de raça pura, quanto uma parte da qualidade de bandogs, porque eu estaria ali tendo o registro, com certeza. Mas, assim, eu acho que isso é muito difícil de mudar, é muito difícil da gente ter um registro que seja, assim, realmente inquestionável, né? Então, no mínimo, o criador tem que ter um registro próprio, um registro interno dele, né? Então, é
isso, assim, esse é o primeiro ponto que eu acho perigoso da gente pensar, não estou falando no que vocês chamam de bandog, mas de qualquer mestiçagem, é perder o controle. Eu vou te dar aqui um outro exemplo. Hoje em dia está muito na moda os exóticos, né? Então, dali a pouco, é uma raça que agora apareceu por milagre uma cor nova e eu estou chamando de exótica. Não apareceu nada, gente. Na enorme maioria das vezes, esse exótico é um mestiço, só que a gente não sabe de onde veio aquela cor, porque ninguém registrou, porque fizeram tudo escondido, tá? É claro que exceção feita aí para aquelas cores que existiam antigamente na raça e que agora reapareceram, né? Claro, né? Mas quando não é esse caso, enfim, eu posso dar vários exemplos. A gente tem aí o Bulldog francês Fluffy, que obviamente é uma inserção do piquinês, porque é o Bulldog francês com pelo longo, tá? Então, assim, vamos dizer que não... Nunca vi isso. É. Olha, pode me xingar à vontade quem quiser, quem vê a live, que seja criador de Bulldog francês Fluffy, mas é isso, gente, sabe? Não tem como ter surgido do nada. Nossa, olha só que surpresa que apareceu no mecanismo. Apareceu porque em algum momento lá atrás teve a inserção de piquinês. É só fazer um teste de composição racial que vai comprovar isso. Ou então, quer vir contra o que eu estou falando? Faz um teste de composição racial para ver se é Bulldog francês puro, como está alegando. Então, isso daí é um problema que é o problema de registro. E nesse sentido, eu sou completamente contra a mestiçagem, né? Porque envolve mentiras, envolve não registrar, envolve não contar, tá? E uma segunda e última coisa que eu gostaria de falar ainda com relação à mestiçagem, que me preocupa um pouco, mas também é aquela coisa, me preocupa em criações antiéticas, né? Que é a questão da falta de previsibilidade que a gente tem quando a gente está fazendo mestiços, né? Isso é fato. Em qualquer criação de qualquer espécie, no momento que eu cruzo pela primeira vez duas raças, eu não sei o que vai dar, né? Então, quer dizer, é a falta de previsibilidade. O criador ético, ele tem que saber disso e ele tem que estar preparado para cães da sua ninhada que não saiam como ele quer, né? E ter onde colocar estes cães, ter famílias para esses cães, né? O que me preocupa é a mestiçagem do criador antiético, que não tem problema se não sair como ele quiser, ele vai jogar na rua, ele vai dar para qualquer pessoa e assim por diante, porque saiu fora do previsto. A falta de previsibilidade é uma coisa bem, eu acho que é muito importante de se difundir para quem trabalha com cruzamento de raças, certo? Sim, isso é uma tecla que realmente eu bato bastante. Porque, como eu falei no início, quando aconteceu a cruz acidental com a minha cachorra, a primeira coisa que eu falei para os compradores, eu falei, cara, é loteria, cara. É loteria, temperamento, morfologia, pelo, orelha, é tudo loteria. Exatamente. Tudo loteria. E Fabiana, me dá mais uns 15 minutinhos, porque como atrasou um pouquinho a live, só para a gente fazer mais algumas perguntinhas rápidas aqui. Tudo bem para ti? Tudo bem. O que eu ia te perguntar é o seguinte, a gente falou em relação à extinção de raças, sobre a inserção de uma raça nova. Eu vejo uma continha matemática, assim, eu chamo até de mais ou menos burra, porque eu entendo que geneticamente tem muito mais coisa por trás. Mas vamos pegar o exemplo do gado, que isso é muito comum. O pessoal chama de PC e PO, né? Os puro por cruzamento, principalmente o pessoal, os girolando, que é muito comum isso. Então, se a gente faz a inserção de uma raça nova para refrescar uma raça, vamos supor, o pastor alemão, agora eu cruzei, sei lá, Husky, eu cruzei, sei lá, Malinois para dar uma refrescada na raça. Eu faria essa inserção e depois, eu acho que seria instintivo os criadores começarem a buscar de novo aquele afunilamento morfológico e começar esse refino, vamos dizer assim, de novo, refino não, perdão, essa exclusão da genética que foi inserida, que seria o tal do PC, que é o que a gente chega na vaca girolando pura. Quanto tempo levaria mais ou menos para isso se perder e ter que fazer uma nova inserção? Para quem não sabe, PC é o que o pessoal de animais de produção e também de cavalo chama de puro por cruza.
O que é o PC? É quando a gente teve lá no início, tá? Eu fiz o cruzamento, vamos pegar aqui, então, o exemplo que você falou. Pastor alemão com malinois. Cruzei na primeira geração pastor alemão com malinois. A minha primeira ninhada, F1, é uma ninhada que é 50% de cada raça, certo? Só que essa pessoa, ela quer um pastor alemão. Ela quer um pastor alemão refrescado por algum motivo, mas ela quer um pastor alemão. O que essa pessoa vai fazer com esses filhotes que são meio a meio? Vai pegar esses filhotes e vai cruzar com o pastor alemão. Na próxima geração, que é F2, a gente vai ter filhotes 75% pastor alemão, 25% malinois. Ai, Fabiana, mas daí reproduz todos os filhotes? Não, não reproduz todos os filhotes. Lá na F1, você já vai escolher quais filhotes têm as características do pastor alemão que você quer. Não são todos os filhotes que mantiveram as características do pastor alemão que você queria, tá? Então, nasceu uma ninhada de 10 filhotes. 2 mantiveram o que você queria do pastor alemão, esses você vai reproduzir. Esses mestiços você vai reproduzir. Reproduz com pastor alemão. Aí você vai ter uma ninhada, de novo, variabilidade nessa ninhada. 75% pastor alemão, 25% malinois. De novo, você vai escolher alguns para reproduzir. Quais? Os que mantiveram a característica do pastor alemão que você queria originalmente, certo? E assim você vai indo, colocando de novo com o pastor alemão, sempre com pastores alemães diferentes, porque senão você está aumentando a endogamia, né? Até que, aproximadamente, na 5ª geração, vocês viram que eu fiz aqui um raciocínio para F1 e para F2, certo? Quando a gente chegar mais ou menos na 5ª geração, a gente vai ter um cão que vai ser fenotipicamente pastor alemão, mas ele tem uma porcentagem muito pequena de malinois, que foi inserido há 5 gerações atrás. Isso é o que a gente chamaria em cães de purpur cruza. Tá? Isso é o que se chama de purpur cruza em outras espécies, só que em cães a gente não usa esse termo, né? Mas é o mesmo conceito, certo? Então a gente inseriu uma raça diferente para voltar na raça original, mas agora uma raça original com uma característicazinha diferente. Por exemplo, eu quero um pastor alemão com a cara preta do malinois, digamos que seja isso que eu quero, só para fazer um exemplo bem bobo, né? Então agora eu tenho um purpur cruza. Acho que o final da sua pergunta foi, quando vai ser necessário eu usar o malinois de novo? Depende de o que você vai selecionar a partir daí. Se você vai começar a fechar o sangue desse purpur cruza e fazer endogamia, em 2, 3 gerações já acabou todo o seu trabalho, você vai precisar do malinois de novo. Agora, se você produziu vários purpur cruza de diferentes linhagens e agora vai utilizar eles mantendo a variabilidade genética nas próximas gerações, você não vai precisar do malinois tão cedo. Certo? É esse tipo de metodologia que se utiliza quando a gente fala de resgate genético. Né? Você aí falou no exemplo de eu estou querendo inserir uma característica do malinois. Eu utilizei o exemplo, vamos inserir a cara preta no pastor alemão, por exemplo, né? Mas a gente tem, para raças que estão em extinção, exatamente isso sendo feito de maneira totalmente controlada para salvar essas raças, tá? Então, dessa forma, de geração a geração, e vocês estão vendo, com muitos cães sendo produzidos, com muitos não atingindo os objetivos que se queria naquela geração, daí aqueles são descartados. Como assim descartados, Fabiana? Pois é. Como é que eu descarto um cão? Não é que nem gado, né? Que eu mato e vendo a carne, né? Então, como é que eu descarto um cão? Vejam como esse tipo de processo é delicado. Porque o descarte de um cão é uma coisa mais ética para nós, né? A gente não faz virar carne. A gente quer botar esse cão descartado. Na verdade, ele é descartado da reprodução. Ele não é descartado da vida dele, né? Então, essa é a metodologia, tá? Para a gente inserir uma raça nova. Não é brincadeira, né? É muito registro. E é mais de um casal. Eu não estou fazendo isso com um casal, estão vendo? Se eu fizer isso com um casal,
não adianta nada. Eu vou manter a endogamia lá no final, porque eu vou ter puro por cruzes todos iguais. Do que adianta? Entendi. Tá? Não sei se eu te respondi. Não, perfeito. Vou te fazer a última pergunta antes de abrir a pergunta que o pessoal mandou. Em relação, Fabiana, às raças, né? As novas raças. Eu confesso para ti que, do ponto de vista genético, às vezes eu tenho uma certa preocupação, justamente por tudo que a gente já falou na live. Porque se a gente pegar o Rottweiler, o Pastor Alemão, tantas outras raças seculares, eles têm esse problema de endogamia, né? Dessa consanguinidade alta. E eu vejo raças muito novas tendo o livro praticamente fechado. Se a gente pegar algumas raças recentes, como por exemplo o Dogo, já é uma raça que se comenta muito alguns problemas de pele, audição, tudo mais. Eu, dentro da minha burrice, como eu digo, eu acredito que seja por um fechamento de livro muito cedo, porque é uma raça muito nova. Se a gente tem raças seculares com problemas de endogamia, imagina raças novas. E aí eu te pergunto, né, para emendar tudo numa pergunta só, quando que a gente pode fechar um livro de uma raça considerada nova? Agora partindo aqui para o nosso lado brasileiro, como, por exemplo, o dog brasileiro, o bulldog campeiro, o ovelheiro gaúcho e tantas outras raças que estão no grupo 11. Quando seria interessante, tu, como geneticista, tá? Vou reformular minha pergunta para ficar um pouco melhor de compreender. Como que se criaria uma raça? Quantas famílias? Quando fechar esse livro? Quando abrir esse livro? Quero criar uma raça. Como fazer isso, Fabiana? Bom, primeiro, né, como criar uma raça de uma forma saudável? Iniciando com o maior número de casais possível. Então, ninguém cria uma raça sozinho. Ninguém. Não tem como um criador querer criar uma nova raça, né? Porque é impossível um criador ter vários casais das raças parentais que sejam casais não aparentados, tá? Então, a criação de uma nova raça, ela deveria ser um processo comunitário, digamos assim, conjunto, um projeto de um grupo de criadores, para que eu tivesse já de início uma boa variabilidade genética, né? A própria FCI, ela, para iniciar o processo de reconhecimento de uma nova raça, ela exige que exista um mínimo de variabilidade genética, comprovada por teste genético. Eu sei disso porque eu acompanhei, não de perto, mas eu acompanhei, assim, ouvindo falar do processo, do início do processo para o bulldog campeiro. Então, eu sei que os criadores se uniram para fazer testes de DNA, para conseguir comprovar que existiam, no mínimo, eu não me lembro se eram 8, 10 ou 11, mas era mais ou menos esse o número de famílias diferentes comprovadas por DNA, tá? Eu não vou dizer que esse é um número suficiente, esse é um número cabalístico que a FCI tirou de algum lugar, mas eu acho que, sim, se é para ter, tá, então pelo menos coloca um número mínimo. Não é uma crítica, só não vejo comprovação científica para esse número que a FCI utiliza, tá? Eu gostei do cabalístico. Eu acho que é uma tentativa de fazer as raças começarem não muito fechadas. Então, eu acho que é uma tentativa super válida da FCI nesse sentido. Então, assim, tem que ser comprovado. Porém, não adianta comprovar essas várias famílias no início de uma raça, se logo depois vai começar a fechar o sangue, tá? A própria FCI, e aí sim, baseada em artigos científicos, isso me causou, assim, eu fiquei agradavelmente surpreendida quando há um ano e pouco eu peguei uma resolução de criação da FCI, que além de limitar a questão da consanguinidade, a FCI limita a questão da consanguinidade, essa resolução dizia que para a saúde de uma raça, pelo menos 50% dos seus cães em cada geração deve ser reproduzida. Então, quer dizer, não adianta começar com variabilidade. Essa variabilidade tem que ser mantida, tá? E aí talvez tu esteja me perguntando assim, mas qual que é a porcentagem de reprodução que se vê? Se vocês entrarem também no site da CBKC, vocês vão ver um relatório de um projeto de pesquisa meu que eu fiz há pouco tempo, que eles publicaram lá, sobre o terrier brasileiro. Só para a gente pegar um exemplo.
Eu não estou falando que é um problema do terrier brasileiro, estou falando que eu estudei esta raça. Tá? Então, quer dizer, no mínimo 50% dos cães registrados a cada ano tem que ser nascidos, né? Mas, na verdade, a gente trabalha com os registrados, que é o que tem dado. Tem que ser reproduzidos. E a gente não reproduz 10%, certo? Então, se a gente deixa de reproduzir tantos cães assim, e ainda por cima, aqueles que restam, que são os reprodutores, a gente sai procurando para saber quem é mais parente de quem, não tem como a raça continuar saudável, né? Ela pode não ter manifestado nenhum problema ainda. E muitas vezes, isso de não manifestar nenhum problema é só um achismo, porque a gente muitas vezes tem uma ninhada que alguns cães morrem e a gente pensa que não tem nada a ver com a genética, quando é muito provável que tenha, né? Então, quer dizer, a gente pode estar tendo problemas no canil que já são indicativos disso, mas eu não estou me dando conta. Certo? Certíssimo. Então, Fabiana, para a gente encerrar aqui, só porque metade das perguntas, mais da metade a gente já respondeu. E durante o bate-papo, só para não deixar ninguém no vácuo ali dos que mandaram. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Fabiana, o que é mais importante para um cão de trabalho não refugar? Eu acredito, né, um cão de guarda não ter medo ou ser bom. O manejo ou a herança genética? Aproximadamente uns 40% de genética aí. E uns 60% de manejo. Certo. Tá. Gostaria que ela falasse um pouco sobre genética no temperamento de cães de guarda. Temperamento é aquilo que já vem com o cão, né? E aí a gente vai ter diferentes tipos de temperamentos, tá? E cada tipo de temperamento tem uma influência genética um pouco maior ou um pouco menor. E aí depende do tipo de temperamento que você está falando, né? Mas eu poderia dizer, em média, as características de temperamento e de comportamento, elas têm essa influência genética que eu falei. Um pouco menos genética e um pouco mais o ambiente, né? Mas esse um pouco menos genética é muito importante. Aproximadamente 40% é muito importante, né? É muito importante para a gente pensar que tem que selecionar o reprodutor baseado no comportamento, se é isso que eu quero para minha criação, se é isso que é importante para minha criação. Certo. Mas de maneira nenhuma é definitivo, porque não é a sua genética. Certo. Aqui. A heterose no cruzamento em cães de guarda, ela gera produtos mais agressivos e rústicos? Para quem não sabe, heterose é aquilo que a gente encontra de diferente no mestiço. É um conceito que a gente conhece muito em animais de produção, né? E é o motivo pelo qual muitos criadores de gado cruzam raças diferentes, porque vão ter filhotes com características exacerbadas em relação aos pais, tá? Algumas raças de gado, quando se cruzam, os mestiços produzem mais carne. Em outras raças, os mestiços produzem mais leite que as raças dos pais, tá? Mas isso é totalmente imprevisível. Eu só vou saber quando eu cruzar a primeira vez, eu medir e eu fizer essa avaliação, tá? Então, isso é heterose. A heterose não necessariamente vai acontecer só para o lado bom, só para aquilo que a gente quer. Isso é uma crença e uma falácia, tá, gente? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muita gente sendo a favor da mistura, porque sempre o mestiço vai ser melhor. Isto não é verdade. Eu posso ter mestiços melhores para algumas coisas, dependendo de quem eu cruzei. Eu posso ter mestiços piores para outras coisas, dependendo de quem eu cruzei, tá? É muito comum que, sim, eles ultrapassem os pais, para mais ou para menos, certo? Ah, mas quando que eu vou saber? Não vai. Só vai saber quando fizer a primeira vez e avaliar a tua ninhada, certo? A gente tem alguns artigos que avaliam essa questão da mestiçagem, da heterose, e
e que comprovam exatamente isso que eu falei para vocês, que a gente não tem como prever, mas depois que a gente faz o acasalamento, a gente pode avaliar. Artigo 1, vou falar de dois, tá? Artigo 1 é um artigo que avalia a habilidade para cão-guia de deficiente visual, certo? Então, não é cão de guarda, mas é aí uma habilidade, é um comportamento. Então, acho que a gente pode traçar um paralelo, tá? Esse artigo, ele avalia a habilidade de cães-guia em labradores, em goldens, em pastor alemão e nos mestiços de tudo com tudo, certo? Então, como é que eles fazem isso? Não interessa, eles têm lá as medidas de habilidade, tá? E o que eles perceberam? Que reproduzir pastor alemão com golden e tem um mestiço, ou pastor alemão com labrador e tem um mestiço, não adianta nada para melhorar a habilidade de cão-guia, certo? Inclusive, o pastor alemão ele não é grande coisa para cão-guia, mas se usou nesse estudo de qualquer forma. Agora vamos pegar o labrador e o golden, duas raças que são muito utilizadas para cão-guia, acho que todos sabem, certo? E esse artigo demonstrou que o mestiço do labrador com o golden, em média, ele é 10% melhor nesse comportamento, certo? Tinha como a gente prever isso antes de fazer? Não, não tinha. Foi a primeira vez que isso foi medido e se viu que esse mestiço é 10% melhor, tá? Então, esse é o artigo 1, que é um dos poucos artigos que comprova a heterose em cães, tá? Aí eu vou falar agora para vocês do artigo 2. O artigo 2 avalia os doodles. Os doodles é um dos motivos pelo qual eu tenho medo de mestiços, certo? Que é o medo que eu falei há pouco para vocês. Porque muitos criadores deixaram isso fugir ao controle. Muitos criadores não sabem o Golden Doodle que estão criando, o Labradoodle que estão criando. De qual geração, quantos por cento tem? Para quem não sabe, é a cruza com o Poodle, tá? Então, é o Labrador com o Poodle, é o Golden com o Poodle, tá? Você ia perguntar? Era isso que eu ia perguntar na minha ignorância, não tenho nem ideia do que era isso. Porque, assim, não tem nenhum artigo que demonstre isso que você está perguntando para cães de guarda. Então, eu estou trazendo um paralelo para comportamento, para outros tipos de comportamento, tá? Então, o Labradoodle, o Golden Doodle, tem um artigo que avaliou a agressividade. Como assim agressividade, Fabiana? Essas raças não são agressivas? Não, de uma maneira geral não são. Mas a gente não tem raça que é ou que não é agressivo. A gente tem cães que são ou que não são agressivos, né? Então, esse artigo fez uma quantificação da agressividade desses cães, agressividade contra seres humanos, agressividade contra outros cães, certo? Então, é como se cada cão ganhasse um score, uma notinha de agressividade. E o que eles viram? Que o Golden Doodle, ele tem uma heterose fortíssima em relação ao Golden e ao Poodle. Mas digamos que ela é uma heterose ao contrário do que se quer. Porque esse cão é super agressivo com outros cães. E vejam, esse criador, ele não está criando um cão de guarda para ser agressivo com outros cães, ele está criando um pet, um cão que tem que ser um cão de família. Então vejam como a gente não tem a previsão, né? O conceito de heterose, sim, ele existe, ele é muito pouco estudado em cães, né? A não ser nesses exemplos e mais alguns poucos artigos que já demonstraram. Como ele é um conceito muito estudado em animais de produção, ele vai acontecer em cães também, gente, não tenho dúvida. Só que é imprevisível, porque a gente não tem estudos. Então, não adianta eu fazer assim, por exemplo, eu tive uma ideia, eu vou fazer um cruzamento de Rottweiler com Husky, porque eu quero um cachorro de olho azul que seja guarda. Não sei, eu não sei o que vai dar. Da primeira vez que eu estou fazendo, eu não sei o que vai acontecer nesse mestiço. Certo? Certíssimo. E aí a gente volta onde tu falou antes ali na live, eu concordo 100% contigo, que é a questão da pressa, né? Porque às vezes o pessoal me pergunta, né? Principalmente quando eu falo que eu quero estabelecer um selo, quero uma linhagem, o pessoal diz, mas tu acha que isso tu vai conseguir quando? Tu vai cruzar quem? Eu digo, cara, se eu tiver sorte, for abençoado e tudo der certo, lá pelo F12 e F15 eu começo a moldar a forma. Até porque eu quero trabalhar com variabilidade, eu quero que meus cães, e como eu disse, eu quero uma família que carregue pelo menos uns 12% de lupoide, uma outra família que trabalhe lá 12, 25% de algum outro tipo de molosso que não tenha na outra.
Isso morfologicamente abre muito, e é aquilo que tu falou. Para cada ninhada eu tenho que escolher um ou dois, para cruzar um ou dois. E como eu disse para eles, eu digo, galera, se eu tiver muito, porque esse meu projeto é para uma vida. É meu É. hobby de aposentadoria, como eu falo. Isso aí. E a minha dica para você, assim, porque eu tô vendo que você é uma pessoa que é preocupada nesse sentido, é assim, você vai ter que fechar em alguns momentos para conseguir a característica física que você deseja e a característica de comportamento que você deseja, mas pensa sempre em fechar em alguns momentos pontuais, né? E logo depois abrir novamente, porque daí você vai estar sempre garantindo a variabilidade e garantindo a saúde desses animais. Porque de nada adianta um cão de guarda que morra aos 3 anos. É verdade. É verdade. Ou então, como eu digo, na pior das hipóteses, que não sirva para nada. É, exatamente. Fabiana, das perguntas, como eu disse, 90% era displasia e questão de temperamento, cruzamento, heterose, homozigose, endogamia, essas coisas. Então, assim, as perguntas a gente respondeu todas. Eu te faço agora a pergunta. Tem algum assunto, algum tema, alguma coisa que era muito importante a gente falar, abordar, principalmente para esse público, que por alguma razão ou eu não falei, ou a gente acabou falando pouco, tu gostaria de falar ou ressaltar? Acho que um tema muito importante, que talvez, eu não sei se veio pergunta ou não, mas que eu acho que é um tema muito da moda, são os testes genéticos. Eu acho que é muito interessante da gente falar sobre testes genéticos e as limitações dos testes genéticos, né? Não é porque o criador faz testes genéticos que está tudo resolvido e ele é um criador de primeiro mundo, de jeito nenhum, né? Então, o teste genético é uma das ferramentas necessárias. Eu acho que é legal a gente pensar nessa questão de falar sobre testes genéticos. Sim, então já temos até o tema da próxima live. Pode ser. Mas Tô, então, desculpa, eu não te vi, não te vejo, eu acabei te cortando. só estava falando que eu estou disponível. É aquela coisa, a gente tem que achar uma agenda aí, mas a gente acha. Beleza. Fabiana, então, meu muito obrigado. Obrigado de verdade. Nossa, tu não tem ideia do quanto eu estava esperando para trazer essas questões genéticas, porque da galera que eu acompanho aqui, do pessoal que eu me envolvo nesses cães de guarda, eu vejo que é uma carência gigantesca, uma melhor compreensão sobre genética, sobre cruzamento, sobre o que buscar nos cruzamentos, porque eu vejo isso até mesmo em criadores de raça pura, eles não têm um norte, eles não têm uma forma, sabe? Eles só cruzam macho com fêmea e vamos vender, macho com fêmea e vamos vender, entendeu? Então, eu queria te agradecer, nossa, mais uma vez, eu te agradeci várias vezes, que eu fiquei muito feliz, muito mesmo, por ter aceitado o convite, ter dado essa aula aqui para nós. E queria agradecer também a toda a galera que prestigiou, que assistiu, que acompanhou a live. Também, meu muito obrigado aos nossos patrocinadores que promovem, que deixam a gente fazer esse tipo de levar esse conteúdo até vocês. Então é muito importante, principalmente para quem está no YouTube. Como eu disse para vocês, eu sou um péssimo blogueirinho. Então vocês viram que a live inteira eu não falei nada, né? Então se tu chegou até aqui, é porque a live estava muito boa. Realmente ela estava muito boa. Então, em consideração a essa aula que a Fabiana nos deu, vai aqui embaixo, tu não precisa nem sair aqui do vídeo, é só tu clicar ali embaixo, no joinha, dar esse curtir, é a tua maneira de agradecer a Fabiana por todo esse tempo, conhecimento que ela disponibilizou. Meus patrocinadores, mais uma vez, muito obrigado ao canil Border Patrol, criador de pastor holandês, todos com linhagem KNPV, ao canil Tasgard, criador da raça Dog brasileiro, e a fábrica de suplementação animal, a Dog Protein. Meu muito obrigado a todos vocês, a quem assistiu. E como eu disse, galera, olha aqui embaixo na nossa descrição, que tem aí, vai ter as redes sociais da Fabiana. Sigam a Fabiana, olha que aula que ela nos deu. Então acompanhe o trabalho dela, tanto no YouTube quanto no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais que ela tem. Acompanha lá o trabalho dela, acompanha nossos patrocinadores. Oh, travou no finalzinho. Acompanhe nossos patrocinadores também. Gente, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Fabiana, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Boa noite a todos. Valeu, gurizada. Desligando.